Caríssimos meus irmãos, caríssimas irmãs, sejamos todos bem-vindos para mais uma jornada de esclarecimento e consolo dessa bendita doutrina. E o tema que nós trouxemos para a reflexão hoje é referente à prece, pela qual os benfeitores espirituais dizem que não conseguem compreender o porquê nós, uma civilização tão carente, faz tão pouco uso dela. Se não, vejamos, meus irmãos, como seria bom para nós que a todo momento passamos por momentos de aflições, de provas, sejam elas nos relacionamentos, seja elas através da saúde física, das doenças, seja elas as dificuldades materiais, né? Todos nós, em algum determinado momento da nossa vida, estamos passando, ou já passamos, ou ainda passaremos por ela, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Pois bem, como seria bom se nós pudéssemos, no momento de angústia, dessas aflições, nós tomar um medicamento, assim como nós fizemos quando nós estamos com uma dor de cabeça, onde nós vamos lá, tomamos uma pequena pílula, e essa, na maioria das vezes, sana a nossa dor de cabeça e nós voltamos para a normalidade. Como seria bom se nós tivéssemos, assim, uma pílula. Mas, segundo os benfeitores espirituais, nós temos essa pílula. Não é em forma de pílula, mas nós temos esse recurso, que é justamente aí, é o recurso da prece. E o bom é que ele não tem contraindicações. Podemos usá-la quantas vezes for necessária, quantas vezes quisermos. E melhor ainda, que não tem nenhum custo para nós. E a prece que nós trouxemos para a reflexão é justamente o Pai Nosso, que foi o momento onde os discípulos se aproximam de Jesus. Imaginamos Jesus com todo o seu magnetismo, imaginamos como era o magnetismo durante a sua prece. E os discípulos se aproximam dele e pedem para que esse mestre amado os ensinasse a orar. Então, ele apresenta a prece do Pai Nosso, que também é conhecida como a prece dominical. E pasme, meus irmãos, olha o que Emmanuel nos diz. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Vejam bem, nunca será devidamente compreendida. Se nós lembrarmos como nós aprendemos a prece, esta prece, normalmente foi nossos pais que nos ensinaram em nosso lar, ou foi nos ensino confirmatório das outras religiões, ou através do ensino doutrinário no catolicismo, né? Lá nós aprendemos a orar esse Pai Nosso. Mas nós primeiro o decoramos. E na maioria das vezes, quando nós oramos, é apenas decoração. Por isso, nós ousamos hoje em fazer uma reflexão, como Emmanuel diz, é muito profunda, mas nós vamos dar uma pequena pincelada. Começando, então, com o Pai Nosso que está no céu. Aqui Jesus já traz a parte do Pai amoroso, porque antes normalmente o Deus, ele era temido, tínhamos que temer a Deus. Então, se nós agíssemos em desconformidade com as suas leis, nós éramos punidos para o inferno, a eternidade do inferno. Ou, se nós fôssemos bons, iríamos para o paraíso. Então, se temia a Deus, se temia desagradar a Deus. E aqui, então, quando a prece se apresenta, quando Jesus apresenta a prece, ele começa como o Pai Nosso, que é o Pai. O Pai é aquele que deseja o bem, deseja a felicidade dos seus filhos. Né? Pai Nosso, né? Nosso de toda a civilização, de todos os espíritos.
encarnados e desencarnados. Então aqui ele já nos coloca numa condição por igual. Somos todos iguais, né? Que está no céu, né? Onde é o céu? O céu é o infinito. Então, esse Pai, ele está em toda a parte. Ele é o Pai do planeta Terra, mas também é Pai do cosmos. Né? É Pai de toda a sua grandeza. E lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, né, o que é Deus? Né? Que os Espíritos dizem que é causa primeira. Né? Mais adiante nós vamos ver, ali dentro dos ensinamentos, tem os tributos de Deus e assim por diante. Né? Depois, prosseguindo, vai lá na segunda parte que diz: santificado seja seu nome. Será que nós realmente santificamos o nome de Deus? O que mais nós vemos no dia a dia é: Deus do céu, que calorão! Meu Deus, que chuvarada, que frio! Deus me livre! É Deus para cá, é Deus para lá. E a gente não santifica. Nós falamos o nome de Deus de maneira corriqueira. E alguma coisa, quando é corriqueira na nossa vida, nós normalmente não damos o seu devido valor. Não é à toa que um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos é o que, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Né? Já nos chamava a atenção. Então, quando nós lembrarmos de Deus, vamos pô-lo no lugar devido, né? Na sua grandiosidade, no Pai amoroso, né? E não falarmos no dia a dia. Né? Venha a nós o vosso reino. Interessante aqui, porque quando nós lembramos de Deus, lembramos do reino de Deus, nós temos em mente que quando nós desencarnarmos, aquele que é bom vai para o reino de Deus, ele será transportado para um lugar bom, para um paraíso. E o que vem dizer a prece? Ele não diz assim: nos leve ao seu reino, mas pelo contrário, diz, né, venha a nós o vosso reino. Mas aonde? Aonde está esse reino? Onde encontramos o reino de Deus? Né? Que os Espíritos esclarecem que o reino de Deus é o reino de amor, de justiça, de fraternidade, de paz, de plenitude, né? E, consequentemente, é o reino de Deus é a nossa felicidade. E esse reino, ele está no nosso interior. Por isso que nós pedimos a Deus que venha ao seu reino, que o reino de Deus se faça no nosso interior. Mas para nós desenvolvermos essas qualidades, nós precisamos aceitar que essas qualidades ainda nos faltam. E começar a transformar esses valores que nós temos em nosso interior, que ainda são a maledicência, a impaciência, a ira, a raiva, né, o egoísmo, o orgulho, né, a vaidade. Então, mexer nesses sentimentos, nessas qualidades não tão boas, trocando-a para esses que nós falamos anteriores, né? Para que se faça possível o reino de Deus estar junto a nós. Né? Porque os Espíritos nos dizem, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Senão nós vejamos, quando nós falamos em reino, como nós falamos anteriormente, nós pensamos num lugar bom, num paraíso. E se nós analisarmos o nosso planeta, analisarmos o nosso país, veja como ele é tão belo, praias maravilhosas, rios que nos dão sustento nas águas, que as lavouras, a terra, os campos, a serra, veja que maravilha. Vamos ver, não seria um paraíso? E por que não é? Justamente pelas nossas imperfeições, pelo nosso orgulho, né? Pela nossa ganância, se torna um planeta irregular, né?
Então, para que o reino de Deus se faça na terra, nós vamos precisar trabalhar esses valores no nosso interior. O que os Espíritos nos dizem, né? Que o reino espiritual poderá ser concretizado através das mudanças e da aceitação interior de cada criatura. Quando todos aceitarem estas, então ele será não somente plasmado em nosso interior, mas em todo o orbe. Esta está em nossas mãos a construção. Veja bem, a espiritualidade nos chamando à responsabilidade. Se todos nós queremos ser felizes, mas vai depender da nossa transformação. E a transformação de cada um vai fazer com que melhore o nosso planeta. E continuando, então. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Será que nós realmente desejamos que seja feita a vontade de Deus? Ou só falamos, né, ou são só palavras nos nossos lábios? Principalmente, meus irmãos, se Deus levasse em consideração tudo que de imediato nós desejamos, ninguém ia desencarnar, né? Porque normalmente quando alguém desencarna, um ente querido, né, ou normalmente nós vamos lá dizer, olha, ele é tão jovem, ou quando já tem uma certa idade, olha, não fazia mal para ninguém, né? Se dependêssemos de nós, ninguém ia desencarnar, né? E mesmo assim, muitas vezes nós não temos conhecimento da jornada desse ente querido que está desencarnando, da sua programação, que na maioria das vezes ele mesmo escolheu, das suas provas. Então, no nosso dia a dia também, as provas que nós temos, muitas vezes, nós, se pudéssemos, as desviaria. Enquanto que o correto era através das provas que nós vamos evoluir, né? Então, esse Deus, que é o nosso Pai, que é amor, que é sabedoria, Ele sabe o que mais nós necessitamos para a nossa evolução, né? Para que possa ficar claro a missão que nós temos no planeta, que é justamente a nossa transformação, a nossa evolução individual de cada um e no coletivo, cada um fazendo a sua parte. Então, nós aqui nos colocamos para esse Pai, crendo que esse Pai sabe o que é melhor para nós. Pão nosso de cada dia nos dais hoje. Aqui nós podemos levar esse pão como o pão das nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais. É o pão, o alimento do corpo físico, através dos nossos trabalhos, do nosso dia a dia, da nossa saúde, mas também é o pão do Espírito, porque o nosso Espírito ele é infinito, ele teve um início, mas ele não tem fim. Então nós precisamos alimentá-lo através do esclarecimento, através do amparo, através do auxílio, para que nosso espírito se fortaleça. E os irmãozinhos, ele nos diz, né, o pão do cotidiano, que nós precisamos ter, que esse pão vai nos alimentar, mas nós devemos ter um objetivo, uma meta, que esse pão vai ser o nosso combustível, que vai nos impulsionar para a frente. Não é? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que nós estamos lascados, né? Porque será que nós realmente perdoamos? E por que é importante perdoar? E como perdoar? Não é? Por que é importante perdoar? Porque, meus irmãos, quando nós temos um sentimento não muito bom contra o nosso irmão, uma mágoa,
O que acontece? Quando nós ficamos pensando em alguém que nos prejudicou e ficamos gerando essas formas de pensamentos, e muitas vezes estamos aí pensando em vingança, em se cobrar ou coisa parecida, nós estamos mentalizando. Essas formas de pensamentos vão se criando à nossa volta. E nós acabamos nos contaminando com essa própria energia. É como se nós jogássemos um carvão em alguma pessoa. O carvão leve, ele não vai chegar até lá, mas nós vamos ficar impregnados com sua poeira. Então, por isso que é tão necessário perdoar. Primeiro, porque nós vamos acabar nos contaminando. Segundo, para que possamos cortar esse elo. A gente sabe que perdoar não é fácil. O perdoar é um exercício, que nós temos que ir pouco a pouco desenvolvendo. Então, não desejando mal àquele que nos feriu, não impondo dificuldades para reatar um relacionamento, uma amizade, seja lá o que houve, procurando, dando oportunidade para se restabelecer a boa harmonia entre esse irmão e orando por ele. E como nós vamos perdoar? A criatura em desacerto pertence a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajuste em andamentos. É nós termos em mente que nós também falhamos. Em alguns determinados momentos da nossa vida, nós também vamos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, nós vamos magoar, nós vamos ferir, nós vamos prejudicar alguém, porque todos nós somos imperfeitos ainda. Talvez alguma coisa mal interpretada vai gerar muita mágoa, muito sentimento. Então, assim como nós fizemos aos outros, assim como nós desejamos que nós sejamos perdoados, por isso que a prece já diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós devedemos. Nós perdoamos nossos devedores. Então nós temos que nos esforçar para conseguir perdoar. E outra coisa também que nos facilita o perdão é que quando nós perdoamos alguém que nos magoou, que nos feriu, que nos enganou, que nos causou um prejuízo, nós não estamos absolvendo esse irmão do reparo que ele terá que fazer. Nós não estamos absolvendo. Nós só estamos cortando o vínculo, esse sentimento de raiva, de ódio, para não ficar essa mágoa junto a nós, para que todo momento que a gente ouvir ou lembrar disso, volta toda essa energia, todo esse sentimento ruim. Então a gente vai cortar esse vínculo. E essa pessoa que agiu de maneira equivocada, ela continua precisando ressarcir, mas não para nós, mas para Deus. Porque toda vez que nós saímos dos ensinamentos do Cristo, nós teremos que ressarcir, nós temos que reparar esses erros. Pelo amor de Deus, seu grande amor, Ele sempre vai nos dar oportunidades. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora, E onde é que está essa tentação? Onde está essa tentação? Quando nós lembramos em tentação, nós sempre pensamos em algo que vai vir, alguma oportunidade, alguém que venha nos fazer, venha nos tentar nos seduzir. E a gente não quer cair nessa tentação, fazer isso aí. Mas os Espíritos nos esclarecem que essa tentação é o que nós temos no nosso interior. São as experiências interiores, são os desejos, são as pulsões, que ali se encontram, algumas adormecidas, outras com vontade de se expressar. Seja ela através do alcoolismo, através de outra droga que seja, através da maledicência, que nós temos que estar sempre ali vigilante. Então não nos deixe cair, não deixe, nos dê força, que Deus pode nos dar força para que a gente não sucumba, que a gente consiga vencer as nossas imperfeições, para que através dessas atitudes a gente não nos prejudique e não prejudique os semelhantes. E o mal é a mesma coisa. É o mal, não é o mal externo, mas é o mal que se encontra conosco, que está no nosso interior, que nós precisamos trabalhar. Então, o mal que me prejudica é o mal que está em mim.
e não o mal que está no outro, que se vai me atingir ou não, é se eu permitir. Então depende se eu permitir ou não que esse mal vai me atingir. Não é? Lá em Mateus 6,13, né, ele fala, não te afastes, porque ele diz assim, ó, a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo a lição. Ninguém sabe sem aprender. O que quer dizer com isso, meus irmãos? Que quando nós pedimos para nos livrar do mal, nos livrar das tentações, como nós já vimos ali, é do nosso interior, porque nós vamos nos estar num campo, nós estamos numa sociedade que vive com muitas diferenças. Alguns, nessa grande escola, que é o planeta Terra, alguns estão iniciando a sua caminhada, outros já estão mais adiantadas, alguns já estão saindo. Então tem alguns irmãozinhos ainda que estão presos, ainda fazendo muita maldade, que não compreenderam, ao passo que outros já desenvolveram o amor, já estão mais em busca da caridade, já estão mais em busca do auxílio, né? Já estão contribuindo para transformar o nosso planeta. E nós não podemos fugir ao serviço. Nós estamos inseridos nessa sociedade. Então, dentro que nós já temos um certo conhecimento do que é o certo e o errado, nós temos que ir em busca de semear uma sociedade mais justa. E que as diferenças, as provas pelas quais nós passamos, as dificuldades, elas fazem parte do nosso aprendizado. E os Espíritos esclarecem, né, que ninguém sabe sem aprender. Então, estamos sempre aprendendo. E continua ali, né? Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de lutas, a fim que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando e onde for necessário. Então, meus irmãos, é através da prece que nós vamos nos fortalecendo. E como nós vimos aí no Pai Nosso, todos nós somos irmãos. E cabe àquele que já compreendeu, aquele que já tem um pouco mais de recursos, aquele que está mais à frente, que dê a mão para quem está na retaguarda. Isso vai fazer com que nós melhoramos nosso planeta. E a prece, então, como nós vimos, ela sempre parte de 3 princípios, né? De louvar, de agradecer, de pedir, né? E é muito comum, então, nós pedirmos o auxílio quando, nas nossas aflições, nós nos socorrer rogando a Deus e algum espírito, aos anjos de guarda, coisa para nos auxiliar. E é interessante que muitas vezes é comum a gente ouvir a pessoa dizer que parece que não foi auxiliado. E vejam bem, o que nós encontramos, que Emmanuel nos passa, o relato de alguns espíritos referente à assistência espiritual. Eles dizem assim: muitas vezes trememos diante dos perigos que se nos desdobram à frente de seres amados, e outro recurso não identificamos para sossegarmos a alma, senão a prece que nos induz à aceitação da eterna sabedoria. Outro, né? Afligimo-nos perante filhos queridos, engodados por terríveis enganos, e tudo daríamos para que se harmonizasse com a realidade, sem perda de tempo, mas é forçoso respeitar-lhes o livre-arbítrio e contar com o benefício do desencanto, a fim de que a experiência lhes amadureça no âmago do ser, por fruto precioso de segurança. Então, meus irmãos, nós nunca estamos desamparados. Tá? E através da prece, como é que funciona a prece? Quando nós elevamos nosso pensamento. Por isso Jesus já nos convidou, quando nós formos orar,
que nós possamos adentrar no nosso quarto, trancar a porta e em segredo orar. Não precisa de muitas palavras, mas precisamos do sentimento. Então, o que quer dizer isso aí? Ir ao nosso quarto é ir ao nosso interior, porque o quarto é o ambiente mais íntimo da nossa casa. Então, recolher ao nosso quarto, recolher a nossa intimidade, trancar a porta, isolar das correrias do dia a dia, das preocupações, e nesse momento focar somente na prece. E lá nesse interior a gente vê o que é que está nos magoando, esses sentimentos, e daí nós podemos depurar para então elevar o pensamento a Deus, senão vai ficar comprometido. Então, quando nós formos orar, seja o Pai Nosso, ou seja, outra prece, que ela seja sincera, sempre lembrando que toda a prece, ela vai depender da nossa vontade, do nosso desejo, para atingir o seu objetivo. E como é que funciona a prece, Então nós elevamos esse pensamento, esse desejo por algum irmão ou por nós. Se é por algum irmão, então através do nosso pensamento, impulsionado pela nossa vontade, essa energia vai. Quem conduz essa energia é o fluido cósmico universal, que está em toda parte. Então, essa energia será levada, esse fluido conduzirá esse nosso desejo, essa energia, aquele ente querido, aquela pessoa que nós direcionamos à prece, quando não é por nós. E essa pode ser para um encarnado, pode ser para um desencarnado. E nenhuma prece vai ficar sem esse amparo. Como os Espíritos dizem, muitas vezes nós socorremos, pedimos, e eles estão à nossa volta querendo nos auxiliar, mas estão vendo que nós estamos agindo de maneira equivocada e eles não podem atuar. Então, vamos orar pedindo a que Deus sempre nos dê o discernimento, nos mostre o caminho, que nos dê todo o suporte para que tenhamos sempre coragem, determinação para avançar. E o que não pudermos evitar, que Ele nos dê a coragem para passar por aquele momento. E assim nós estaremos auxiliando-nos, nos fortalecendo a nossa caminhada, auxiliando. É como nós estar numa mata à noite. Através da prece, ele é um grande foco de luz, como se fosse uma lanterna, iluminando o caminho por onde nós vamos passar. Assim caminharemos mais seguros. E também os benfeitores espirituais dizem que quando isso se encontra... caminho, não recordo agora o nome do livro, quando esses irmãozinhos eles vêm fazer o socorro no planeta Terra, que eles se aproximam, eles conseguem distinguir aqueles irmãozinhos que têm o hábito de orar. Vejam bem, a diferença que faz em nossa vida a oração. E orar não só quando estamos precisando, mas a todo momento, agradecendo, porque normalmente nós nos socorremos da prece quando estamos passando por uma dificuldade. E como seria bom se nós pudéssemos usar mais a prece para agradecer e para orar por nós e por aqueles. Mas será que tem algum momento no dia que a prece é mais fácil? É mais fácil encaminhar para a espiritualidade? Os Espíritos dizem que tem. Que é ao amanhecer, quando nós despertamos do nosso berço, ali quando nós não estamos ainda impregnados ou envolvidos com as notícias do dia a dia, é o momento que nós estamos mais relaxados, mais serenos, é o momento mais fácil de fazer a prece, que deve ser feita a todo momento, mas nesse momento principalmente. Então, caríssimos irmãos, que nós vamos ver, o conteúdo é muito mais longo sobre a prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28º, olha só a definição. Orar é banhar-se de claridade,
colocando-se em sintonia com as chuvas de energias restauradoras. Quem ora, enternece-se e vitaliza. Aqui é uma passagem de Joana de Ângeles na obra Desperte, Seja Feliz. Quando a dor se apresenta sob qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para suportá-la e superá-la. Ademais, ela cria um campo de paz, no qual a alma se fortalece e se inspira, melhor identificando os recursos próprios para fornecer a alegria e o bem-estar. Então veja bem, meus irmãos, todos os recursos que podemos obter através da prece, né? E só temos que ter um cuidado. Quando formos orar, elevar essa prece a Deus. Nunca direcioná-la a um ente querido que desencarnou. É muito comum as pessoas fazerem preces pedindo pelo um pai, pelo irmão, pedindo para que ele interceda. Que, como nós vimos ali referente à assistência espiritual, muitas vezes eles estão próximos a nós, ou eles não podem vir porque eles estão num outro tratamento, e eles não podem vir, e isso vai provocar uma grande aflição neles, e automaticamente também vai dar uma aflição em nós, pela afinidade. Então nunca devemos solicitar a um ente querido nosso que desencarnou, para que ele interceda, para que ele nos auxilie nesse momento. Porque é totalmente desnecessário, meus irmãos. Porque qual pai, qual ente querido que tenha condições no momento de aflição, eles vão vir. Quando estiverem em condições, com certeza eles estarão do nosso lado nos auxiliando. Então, a prece sempre deve ser direcionada a Deus, à espiritualidade maior, que ela sim vai prover esses recursos pelos quais estamos necessitados. Assim então, encerramos o nosso trabalho, agradecendo uma vez mais a Deus pela oportunidade, que possamos todos ficar em paz.